Fala, rapaziada do meu canal, tô trazendo a mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre português e matemática não vai salvar o Brasil, ou o Bostil, ou sei lá o que, mas não vai salvar. Aqui a gente vai falar sobre isso, tá? Por que que português e matemática, essas duas matérias, não vão salvar esse país, cara? E, bom, deixa seu like, se inscreve no canal, em busca de 100 inscritos nesse canal, pega teu copo de café que é importantíssimo. Café é muito bom, eu já disse em outros vídeos, mas eu vou falar de novo. Tomem café enquanto o governo não taxar o seu copo de café. Enquanto ele não estiver taxando, taxa café, bebam café que é muito bom. Mas bom, a gente tá aqui para falar sobre português e matemática não vai salvar o Brasil. A educação brasileira hoje não é pra ninguém. A gente sabe que a educação brasileira hoje ela é ruim, ela é péssima em todos os sentidos. Mas recentemente a educação brasileira ela vem se moldando para português e matemática, que é um furo terrível no que a gente vê na nossa estrutura de educação, certo? A gente vai comparar aqui a nossa estrutura de educação com a estrutura das maiores potências globais do mundo, Estados Unidos. Se a gente for pegar até outros países como Alemanha, a gente vai ver uma educação totalmente diferente que funciona, tá? Por que a gente vê os mais inteligentes saindo dos Estados Unidos e não do Brasil? Tem algum problema aí, houve algum erro aí. Se tudo fosse igualitário, igual, que nunca vai ser igual, que eu já comentei nesse canal aqui algumas vezes, nunca vai ser igual, não existe situação igualitária, o mundo não é igualitário, vai existir gente melhor, gente pior. A educação dos Estados Unidos é uma educação voltada para o indivíduo, tá? É aonde é o pulo do gato, certo? Enquanto o Brasil foca na sua educação inteiramente para o Enem, ou seja, se você faz a escola mais o ensino médio completo e não vai fazer Enem, o que o Brasil vai te interpretar? Vai interpretar o seguinte: você jogou fora. Porque eles vão sempre, o governo brasileiro vai sempre vir com esse papo, né, de escola, de educação, e que a gente vai melhorar a educação, mas não muda o foco da educação. Meu Deus do céu, o Brasil ele foca numa educação coletivista. A educação coletivista não funciona. Eu vou repetir, a educação coletivista não funciona. Por que não vai funcionar? Porque cada indivíduo é único. É o que os Estados Unidos não erra. É o que a Alemanha não erra. É o que certos países não erram. Mas o Brasil insiste em errar. E o pior que isso, se fosse focar no coletivismo para situações e conteúdos filosóficos, por exemplo, filosofia, a gente vai ter inglês, que são conteúdos interessantes que a gente aprende cultura, esse tipo de conteúdo. Se a gente pegasse esse tipo de conteúdo e tacasse num sentido coletivista, é até mais interessante. Tá, a gente consegue relevar, é legal. Mas o Brasil ele vai focar em matemática e em português. Ou seja, o Brasil, né, a escola, a educação, quando você vai para a escola e você vai ficar trancado por mais ou menos de 5 a 6 horas, preso dentro de uma sala, que já não é lá confortável, porque o governo brasileiro não se dedica, não dá verba para as escolas se sustentarem. O governo brasileiro não dá verba o suficiente, né, para escolas conseguirem se sustentar, montar um plano melhor ou roteirizar um plano. E veja bem, o problema das escolas não está nas escolas, está no governo e na cultura. Então, assim, a escola ela só é um reflexo do que o governo é. A culpa não é da escola. A culpa não é daquele indivíduo específico que trabalha na sua escola, não é. A culpa é do governo, a culpa tá lá no topo. E a culpa é da cultura também. Vejamos. Voltando, né? O Brasil tem uma educação totalmente coletivista, como eu já comentei antes. É uma educação que foca no coletivo, no grupo, certo? Como um todo. Não tem problema você focar no grupo como um todo quando você faz conteúdos voltados à filosofia, que exige pensar. Só que o governo, obviamente, não vai querer que você pense. Porque se você pensa de uma forma errada do que é que eles querem, você não vai votar no político que eles querem. Você não vai dar verba para esses caras. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que simplesmente vão acabar com o governo, vão fazer uma revolução e vão destruir o governo. Então eles não podem fazer isso. O que eles fazem? Bom, vamos entupir todo mundo de português e matemática. Só essas duas matérias. Vamos tirar verbas e vamos tirar
aulas e demandas de matérias que realmente são interessantes, de matérias que realmente podem mudar, né, a cabeça de um jovem, ou que podem colocar ele num trilho educacional melhor, como artes. Quase não existe aula de artes nas escolas hoje, rapaziada. Quase não existe. Se o governo pudesse engolir a matéria artes, teria engolido. Assim como filosofia, assim como inglês, assim como espanhol, são matérias que têm uma cultura riquíssima e que oferecem muito repertório para quem realmente, por exemplo, pensa em sair do Brasil, mas opa, você vai ter que pagar um curso particular, porque na escola brasileira você só aprende português e matemática. E veja bem, até essa ideia, ela poderia morrer aqui, mas ela não morre aqui. Por que ela não morre aqui? Bom, essa ideia não morre aqui porque é o seguinte, certos lugares e até o governo em si determina que se você não sabe português e matemática, opa, você não aprendeu o conteúdo. E aí determinados alunos que eram para passar de ano só porque tem dificuldade, não passam. Por quê? Porque não aprendeu português e matemática. Ah, mas ele tinha todo o resto, né? Perfeito. Todo o resto perfeito. Não faltava aula, tinha trabalho entregue. Não, mas em português e matemática não deu porque tirou 5 e 4. Entendeu? Então, assim, essa romantização de português e matemática só vai atrapalhar esse país. Esse país já tá caindo aos pedaços, tá? O Brasil, ele tá muito quebrado. Ele tá mais quebrado do que o coração do neguinho quando a morena dá um fora nele, tá? Esse é o nível. E aí o Brasil vai lá e muda todo ano o portfólio escolar e vai lá e implementar mais carga horária. Uma coisa que eu quero comentar aqui é o seguinte. O governo brasileiro acha que aumentando a carga horária e aumentando o português e matemática vai manter o aluno lá com a bunda sentada na cadeira e não vai dar invasão escolar. Meu Deus do céu, cara. É óbvio que vai dar errado isso. E outra coisa, o governo também deve achar que entupir de português e matemática vai deixar todo mundo mais inteligente, do nada. Simplesmente vão ficar mais inteligentes, as cabeças de gênio do Brasil vão ficar inteligentíssimas por estudarem português e matemática todo santo dia sem dar um mínimo descanso dessas matérias. Veja bem, quando você vai pra academia e você vai treinar, certo? Você vai pra academia, você faz seu treino, você se exercita, você vai pra academia todo dia. Se você for pra academia todo dia, você vai perder rendimento. Porque você não vai conseguir desempenhar 100% todos os dias. Vai ter dias que você vai desempenhar 100, outros 20, outros 15, aí outros 25, aí depois 50 e assim vai, certo? Há uma oscilação. É exatamente o que acontece com todo mundo. Se você entope de português e matemática todo santo dia e aumenta a carga horária, você não vai ver seus alunos melhorando o fluxo de ensino. Você vai ver eles decaindo, porra! Mas é óbvio isso, cara. Chega a me dar um coração, sabe? Chega a gente fica com raiva. Porque, de fato, é bizarro o que se passa na cabeça dos superiores. Né? É monstruoso o que se passa na cabeça dos princípios dos que estão em cima. É ridículo. E voltando, quando a gente olha um país de primeiro mundo como o Japão, Estados Unidos, a Alemanha, eu não sei se chega a ser de primeiro mundo, mas a Alemanha mesmo assim é bem relevante no cenário geopolítico. A gente vai olhar uma Suíça. São escolas, são lugares de ensino focado no indivíduo. Por quê? Porque um indivíduo em si decide o que ele realmente quer. Nos Estados Unidos, por exemplo, o ensino lá é ótimo, tá? Ah, claro, todo o ensino há seus furos, mas se a gente for comparar Estados Unidos e Brasil, o ensino dos Estados Unidos é bem melhor. Por quê? Simplesmente porque você estuda o que você quer. Se você não é da área de exatas e não quer estudar exatas porque você vai focar em estudar a comunicação, ótimo. Você foca só em comunicação. Assim você vai ter uma performance melhor e mais reta, mais direta. Vai ter mais tempo para estudar aquilo. Ah, você não quer ser comunicador, mas você ama artes, você é bizarro em artes.
Ótimo, então você vai focar só em artes, vai desenvolver só artes e pode esquecer o resto, porque você já aprendeu o básico em determinado tempo. Aqui no Brasil não. E veja bem, eu não tô falando de botar português e matemática para crianças do primeiro ensino 1, fundamental 1. Não, óbvio que as crianças têm que aprender, porque senão elas não vão conseguir aprender conteúdos mais complexos. Mas eu acredito que a partir do seu 8º, 9º ano, 7º, pra frente, lá pra cima do ensino médio, entupir de português e matemática é um erro do governo absurdo. E eu volto a repetir, isso não é culpa das escolas, isso não é culpa do regime, da escolar no geral, não é culpa dos profissionais, nada a ver. A culpa é inteiramente do Estado, é inteiramente do governo brasileiro. A culpa está lá, certo? E só pra gente finalizar com chave de ouro, a cultura. A cultura é uma porcaria, tá? A cultura do Brasil, ela é o seguinte, a nossa cultura é uma cultura de rebaixamento. Você nunca vai ver alguém falando pra outra pessoa, não, estude, porque você vai ser rico e, nossa, nem consigo imaginar você sendo rico. As pessoas vão te passar pra baixo, tá? Isso é normal, não espere isso do Brasil, né? Não espere alegria e fertilidade e abraço, vão te passar pra baixo, é óbvio. Se você estiver numa sala de aula e se você se destacar de forma natural ou não, às vezes você é um estrategista, né? E não se destaca de forma natural e você tem que dar o dobro de si para se esforçar para conseguir o que uma pessoa superdotada conseguiria, por exemplo, ou pelo menos alcançar uma pessoa superdotada conseguiria, no sentido intelectual, a gente vê a nossa sociedade, nossa cultura quebrada. Eles não vão te ajudar, eles vão te fazer bullying. Por quê? Porque você é mais inteligente que todo mundo. Só que eles não querem que você seja mais inteligente que todo mundo, porque ele se sente rebaixado, ele se sente com medinho. Oh, como eu tenho medinho. Ai, como feri o meu ego, compreende? Ferindo o ego da pessoa lá, o que ela faz? Bullying. E aí os outros se sentem com o ego ferido e não tem coragem de fazer bullying e acompanha quem faz bullying. Só piorando a situação escolar, certo? Então assim, o problema do Brasil é muito mais embaixo na educação. É terrível, é muito mais embaixo, é muito mais profundo do que a gente pensa, do que a gente acha, tá? E é realmente o que eu tenho pra falar com vocês. Português e matemática não vão salvar o Brasil. Simples. E é isso, espero que você gostou desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. Em busca de ter inscritos nesse canal aqui também. Fiquem atentos, sempre tá saindo conteúdo, então ativa o sininho. E só pra deixar claro, o canal tá passando por umas instabilidades, né? Mas logo logo vai ter sim sempre conteúdo pra vocês. Vou sempre tentar postar aqui 2 vídeos por dia. E se não sair 2 vídeos por dia, pelo menos um eu vou sempre tentar soltar aqui, fechou? E também vai sempre ficar na pré-estreia. Então às vezes que tu quer fazer o pré-save pra não perder o conteúdo, só ativar o sininho do pré-save, fechou? Horários fixos, tá? De meio-dia a 4 horas da tarde, ou seja, vídeo meio-dia, vídeo às 4, sempre quando eu estiver disponível com conteúdos pra vocês. E quando não tiver, quando eu não conseguir trazer 2 conteúdos no dia, meio-dia, é certeza que sai, fechou? É isso, valeu, tamo junto, obrigado por mais um vídeo, valeu e fui.